Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Nós vamos ler até o 57. 54, 55, 56 e o 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 a 57 diz assim: Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, repete comigo, fala assim: se cumprirá a passagem das Escrituras que diz. Deixa eu só, para você entender aqui o contexto, você vai entender que aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre a ressurreição. Então ele começa falando sobre isso, o versículo 15, inclusive todo o capítulo ele fala isso, a ressurreição de Cristo, e ele falando: olha, tem alguém entre vocês que estão falando contra a ressurreição, que acha que morreu, acabou, e ele fala o seguinte, olha, mas se não tem ressurreição, se Cristo morreu e não ressurgiu, a nossa fé é vã, então não vale de nada. Então ele está falando sobre a ressurreição, ele está falando de um corpo mortal, que um dia nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo imortal. Nós semeamos esse corpo corruptível, por isso nós devemos morrer para nós, para viver para Cristo, para que possamos semear um corpo incorruptível. Então, dentro desse contexto, ele está falando de ressurreição, sim. Aqui, não acredito que essa igreja não tem problemas de crer que nós vamos morar com Deus no céu, amém? Ou se você não cuidar, você infelizmente vai morar com o capeta no inferno. Eu espero que não seja esse o teu destino, em nome de Jesus, amém? Amém? Mas eu quero pensar algo dentro dele falando sobre ressurreição, algo importante sobre pecado. Uma verdade que está implícita aqui, ele falando sobre ressurreição. Então ele começa dizendo: olha, então quando o nosso corpo tiver sido um corpo ressurreto, um corpo que agora não é mais mortal, mas é um corpo imortal, quando esse corpo for transformado em corpo mortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, Isaías 25:8, ele está citando exatamente Isaías 25:8, quando o profeta Isaías já estava falando, quando Deus ia enviar o seu filho para que o poder da morte fosse vencido através da obra da cruz de Jesus. Então ele usa esse termo: a morte foi engolida na vitória. Repete comigo: a morte foi engolida pela vitória. Então Paulo está citando agora Isaías, que já tinha sido profetizado que através de Jesus, o Cristo, a morte ia ser vencida, porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele morreu porque tinha que pagar o preço. Era o cálice da ira de Deus, pagando o pecado, o seu pecado, porque ele não tinha pecado. Mas ele não ficou morto, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Então Paulo está dizendo: olha, então quando o nosso corpo for transformado, se cumprirá a passagem que já estava escrito, que a morte vai ser derrotada. Versículo 55. Repete comigo: ó morte. Encara a morte, mano. Encara, não tem medo dela não, porque tem muita gente que tem medo de morrer. A morte é um inimigo implacável. Uma hora ela vai bater na tua porta. Vem te buscar. Quem assistiu aquele teatro? Rapaz, não era para fazer isso. Lembrei disso agora. Oh, Senhor. Mas aqui Paulo está dizendo: ó morte, fala, ó morte, onde está a tua vitória? Repete comigo: ó morte, onde está o seu aguilhão? Eu continuo lendo: o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é que torna o pecado mais forte. Está falando da lei de Moisés. Mas graças a Deus, fala amém. Os mais pentecostal falam glória a Deus. Os pezinhos de fogo falam aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Feche teus olhos, levante as suas mãos. Obrigado, Senhor.
porque a morte foi tragada pela vitória de Jesus na cruz. Santo, santo, santo é o teu nome. E agora eu te peço, Senhor, no ministério da palavra, que teu Espírito ilumine os olhos dos nossos corações, de todos que estão aqui. Não permita distração. Eu repreendo esse espírito de incredulidade que queira roubar esta preciosidade da tua palavra, um princípio muito claro da tua palavra. Fala conosco, Deus. Eu não confio em mim, na minha performance, mas eu confio na graça e na unção que está sobre a minha vida, conferida a mim. Então fala conosco, que tu cresças e eu diminua, e o teu nome seja glorificado, e o teu povo saia daqui santificado e vitoriosos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. O apóstolo Paulo usa aqui uma figura de linguagem, nós precisamos entender isso aqui. Quando eu estava fazendo devocional, eu me deparei com isso, fui aprofundar um pouquinho, para poder trazer uma clareza para você entender. Então o apóstolo Paulo aqui usa uma figura de linguagem para nos mostrar um princípio muito importante do reino de Deus, de algo que o crente não pode brincar. Então o título da minha mensagem é: pecado, o aguilhão da morte que nos fere. Repete comigo: pecado é o aguilhão da morte que nos fere. Então está aqui o versículo 56. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. Eu quero tomar emprestado essa parte do versículo e colocar como título da minha mensagem. Então o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem para explicar algo muito importante para o crente ficar esperto. É um alerta. Seria mais ou menos assim: cuidado, cuidado, perigo mortal. Então Paulo chama o pecado de aguilhão da morte. Pastor, o que é essa palavra aqui? Eu não sei o que é aguilhão, Tem algumas definições. Eu quero ficar com a primeira, que significa picar. Uma picada, de um escorpião, de abelha, talvez até de cobra. Uma picada que, como o animal, joga veneno dentro do ser humano. E se não tratar, não socorrer a tempo, além de causar muito sofrimento, vai causar a morte. Então, cuidado. Cuidado. Porque é um perigo mortal, que se chama pecado. Então, como esses animais ferem com suas ferroadas e causa muita dor. Alguém já tomou aqui picada de cobra venenosa e teve que sair correndo e antídoto, enfim, ninguém? Glória a Deus, não tem ninguém, Passou por essa luta terrível. Eu dei uma... Escorpião é mais fácil. Quem já foi escorpiado? Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Então aqui Paulo está mostrando algo para nós, usando uma figura de linguagem, dizendo: assim como uma cobra, ou aqui, um escorpião, algo venenoso que pica em nós, e ele transfere esse veneno, e pode causar dor e sofrimento e até a morte. Assim é o pecado na vida do ser humano. Uma vez picado, uma vez o pecado gerado, ele vai gerar sofrimento, que eu gosto de usar consequências, porque pecado tem consequências, certo? Mesmo que perdoado, tem consequências. Então Paulo está usando essa figura de linguagem, o aguilhão. O aguilhão, ele diz, o aguilhão é o pecado. O pecado, uma vez gerado, você tomou essa picada, esse veneno mortal está dentro de você, você precisa ter um antídoto. Você precisa fazer algo para se livrar da morte. Eu fui dar uma pesquisada sobre picadas de cobra venenosa, e diz que a maioria das pessoas que morreram por picada de cobra venenosa é porque estavam embriagados, outros brincando, e tomaram picada. E é exatamente isso que muito crente está fazendo, está brincando com o pecado, sem saber que a qualquer momento isso pode ser fatal para a vida dele. A internet é algo muito precioso hoje. Você tem o conhecimento,
né? Os pais hoje têm uma ferramenta que antigamente não tinha, porque chega uma época que os filhos começam a perguntar: o pai, por que é isso? Por que é isso? E o pai não tem resposta para tudo. Hoje é o seguinte: procura no Google, meu filho. Nós temos uma saída. Então nós temos que ver que realmente a internet, ela traz um conhecimento, mas ao mesmo tempo está uma enxurrada de doutrinas erradas, de meias verdades, que está acabando com o povo. Como por exemplo, tem igreja para todo tipo de pessoa. E um slogan mais bonito das igrejas: olha, vem para esta igreja, porque nós entendemos de gente, nós entendemos os seus problemas, nós entendemos as pessoas. Eu quero dizer para você que o slogan dessa igreja é o seguinte: você tem que vir para a igreja, mas você tem que entender o que diz a palavra de Deus. Você pode vir do jeito que você está. Você pode vir como um prostituta, como um ladrão, como um assassino, como um drogado, como um viciado. Mas a partir do momento que você se depara com esta palavra, a tua vida tem que ser transformada. Venha como você está, mas você não pode permanecer do jeito que você está. Então, se Deus te trouxe hoje, num dia especial, dia dos pais, que talvez muitos ficam com a família ou viajam, é porque Deus quer falar com você. Não brinque com a coisa que é mortal. Não brinque com o pecado. Irmãos, e é triste ver crentes brincando com o pecado. Aconselha, o líder fala, e eles não mudam. Cuidado. Então eu quero fundamentar aquilo que nós cremos como base nessa casa. Nós vamos sempre combater o pecado de forma forte, radical. Nós somos radical contra o pecado. Ou a gente arranca o pecado, ou o pecado vai te levar você à morte. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. Assim é o pecado em sua vida, como uma picada que coloca o veneno dentro de você e leva às dores, consequências e até a morte. Como você pode ver Davi, o homem segundo o coração de Deus, que pecou. Deus perdoou, ele perdoou, porque Deus não consegue rejeitar um coração contrito e quebrantado. O coração de Davi era um coração, né, precioso, mas as consequências do pecado foi sobre toda a sua casa, sobre a tua família. Foi muita dor para ele, porque pecado tem consequências. Eu não consigo, né, se você tem filho e você deixa ele chegar perto de uma serpente, uma cobra venenosa, ficar brincando com ela, você deixaria fazer isso? Não, eu também não. Porque eu não quero correr o risco de meu filho tomar uma picada e ter consequências severas e talvez levar a óbito o meu filho. E é assim que Deus está fazendo com você nessa noite, me usando. E eu quero exaltar você como filhos. Sei que tem gente que não tem idade para ser meu filho, talvez para ser meu pai, mas mesmo assim eu quero te exortar: cuidado, perigo mortal. Não brinque com o pecado. Leve a sério, porque se tem uma coisa que o diabo não faz é brincar com você. Ele quer te levar para o inferno. Ele veio para matar, roubar e destruir você. Ele está 24 horas com um monte de demônio para fazer isso com você, para levar para o inferno. E muitos crentes estão meio abobalhados aí, brincando, achando que está tudo bem, sem levar a vida cristã a sério. O pecado é uma arma letal. É preciso levar mais a sério o pecado. Lembra de Sansão? Sansão, um rapaz que Deus projetou com um lindo propósito. Antes dele nascer, já tinha sido liberado. O anjo apareceu, a sua mãe depois falou com o pai. E você conhece a história, uma coisa linda como foi. Falou: olha, esse menino vai ser consagrado desde o ventre. Aí teve o voto nazireu, você sabe disso. Não poderia chegar perto de cadáveres, não podia beber, comer uva e nem bebida forte, mas tinha um outro... mas era outra espécie. Enfim, é uma consagração. Ele não poderia beber bebidas fortes, né, alcoólicas, enfim. Ele começou a brincar com tudo isso. Deus projetou ele com um grande propósito, com a coisa mais linda. Uma força que, se fosse nos dias de hoje, nós íamos chamar ele de Rambo, Indiana Jones, né? O cara que tinha uma força desproporcional, mas não era dele, era algo do Espírito. Matava 1000 homens, soldados, com uma queixada, não era metralhadora igual você nos filmes, mas com uma queixada de jumento. Algo lindo. Deus sonhou com ele. Deus projetou algo lindo, mas você vê Sansão brincando com a sua consagração. Brincando. Primeira coisa que ele já faz é pegar e tocar num cadáver, no leão que tinha abelha dentro. Ele fez um enigma, você conhece a história.
E aí, na festa de casamento, já se desfez o casamento dele. E aí você vê ele se aproximando de prostituta. E por fim, com Dalila. Ele se apaixonou por ela. E naquela época os filisteus estavam subjugando o povo de Deus. E Sansão foi levantado exatamente para isso, para livrar o povo da mão dos inimigos. Essa era a obra linda que Deus tinha com ele. Algo que começou lindo e maravilhoso, mas terminou de forma trágica, porque ele brincou com o pecado e terminou cego, escravo dos filisteus. E como bobo da corte numa festa que eles chamaram. Que terrível. Eu sei que toda essa história tem o propósito, Deus fez algo, mas irmãos, eu não creio que era para ter sido assim. E ele começa a brincar, Dalila, né? Um homem que é tão forte, que mata 1000 homens, mas perde uma mulher. A mulher com os lábios de mel, me fala o segredo da tua força. Ele começa a brincar com corda não sei o que, com corda verde, não sei o que, e aí os filisteus vêm, ele quebra tudo e todo mundo vai embora. E aí ele vai brincando, até a terceira brincadeira que ele faz, ele já começa a chegar perto da onde que era, que não poderia cortar o cabelo. Ele fala, você põe umas tranças, uns pinos no meu cabelo. Aí puseram, os inimigos veio, ele foi, já acabou com tudo. Ele foi brincando. Assim como muitos de vocês estão brincando com o pecado. Cuidado, que chega uma hora que os inimigos pegou ele. E quando ele se levantou para bater nos inimigos, a força, a Bíblia diz que o Espírito já não estava mais nele. A força já não estava mais com ele. E ele virou escravo. Quando você está brincando, ele já virou escravo do pecado. Deus te fez livre. E tem muitos que estão brincando com o pecado e sendo escravo do diabo. Tem muito crente confundindo longanimidade de Deus com impunidade. Cuidado. Deus é longânimo, mas Ele é justo. Não abuse da longanimidade de Deus, da bondade de Deus, porque Ele é tudo isso mesmo. Mas uma hora vai ter a justiça de Deus sobre nós. Vira para o seu irmão e fala assim: de Deus não se zomba. De Deus ninguém tira sarro, meu irmão. Muito cuidado com isso. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aquele que está plantando para a sua própria carne, só quer viver bem, quer usar Deus como um amuleto, para se enriquecer, para estabelecer os teus planos, para ser bem sucedido, para resolver o problema do seu casamento, resolver o problema dos seus filhos, para um milagre. Aquele que planta só para a sua carne, da sua carne vai colher corrupção. Não se engane, porque de Deus ninguém zomba. Tudo que você planta, você vai colher. Então aquele que planta para a sua carne, da sua carne vai colher corrupção. Mas aquele que planta para o Espírito, aquele que está decidindo morrer para você e viver controlado pelo Espírito, colherá vida eterna, vencerá a morte, e você vai viver com Deus eternamente. Aleluia. Você precisa entender isso nessa noite. Se sinta um privilegiado de estar aqui nessa noite, no Dia dos Pais. Como pai, Ele está nos orientando. Como pai, Ele está chamando a nossa atenção. Como muitas vezes eu falo para os meus filhos: não brinque com essas coisas. Assim Deus está falando para nós. Eu quero falar bem rápido de alguns pecadinhos que já virou bichinho de estimação na vida de crentes. Sabe aquele cachorrinho de madame que vai no shopping para todo lugar, que é bonitinho, cheirosinho, gasta mais com cachorro do que com filho? Desse daí. Tem gente que o pecado está dessa forma. Mas eu quero chamar de pecadinho, até porque, irmãos, eu estou pondo entre aspas, porque para Deus não tem pecadinho, nem pecado, nem pecadão, a não ser que a gente vai caracterizar por consequências. Talvez aí a gente pode até nivelar por consequências. Se você fizer uma mentirinha boba aqui, vai ter consequências, mas se você matar alguém, vai ser muito pior, porque você vai ser preso. Mas não tem pecadinho. Mas eu quero, entre aspas, falar de alguns pecadinhos que para você parece que não tem problema. Mas sem você saber, esse veneno está na sua vida. Está causando dor e sofrimento. Quando você menos espera, pode te levar à morte. E à morte espiritual. Eu quero falar de um chamado injustiça.
Muitas pessoas são injustas. No casamento, por exemplo. Um bom exemplo é o casamento. Um bom exemplo. Pessoas injustas. Pessoas que não dão aquilo que é devido ao cônjuge. Pessoas que pensam somente em si. Não importa com o cônjuge. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque tem gente que quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Você não pode fazer isso. Você pode até irar, mas não pode pecar. Bem-aventurado, o grande sermão do monte. Mateus capítulo 5, versículo 3, 4, não lembro agora. Mas bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados por Deus, aleluia. Você tem que ser justo, meu irmão. A injustiça, por exemplo, pode vir de duas formas, só para você entender. Matar alguém é injustiça, mas se você der uma pena além do que é necessária, porque você quer fazer justiça própria, isso também é injustiça. Então nós precisamos ser justos, ter a justiça de Deus em nós, amém? Você tem que ser justo. Aquilo que é correto, você tem que agir de maneira correta na sua vida. Você não pode se irar, você não pode vingar. Deixa isso para Deus, Ele é o nosso vingador. Quer ver outro pecadinho que muitos crentes convivem com ele, mas acham que está tudo bem? Incredulidade. A incredulidade é pecado. É pecado. Tem gente que não consegue crer na obra de Deus. Vou dizer mais, muitos são incrédulos à obra do Espírito. E isso eu posso falar porque eu fui incrédulo à obra do Espírito. Irmãos, a pior coisa que tem é você ser incrédulo contra a obra do Espírito. O mover do Espírito Santo. Cuidado. Cuidado que isso, você pode estar sendo pego lutando contra o Espírito de Deus. Avareza. Tem gente que acha que não tem problema ser avarento. E ainda usa outro nome, eu sou controlado. Irmãos, quando a pessoa não é dizimista fiel, estou falando fiel, não pode ter certeza que esse veneno está na sua vida, a avareza está em você. Não tenho dúvida. Eu não estou apelando, irmãos, porque essa obra é de Deus. Deus vai fazer com a sua fidelidade ou não, Deus vai fazer essa obra. Estou aqui mexendo com o teu brilho. Não, eu só estou te alinhando hoje com a verdade da palavra. Que muitas vezes o pecado está aí, o veneno está dentro de você e você nem está percebendo. Que está sofrendo consequências e pode levar à morte, que é o pior. Pessoas avarentas. Pessoas que não conseguem ser fiel a Deus. Não consegue estender a mão ao próximo. Não consegue ajudar o próximo. Mentiras. Quantos crentes mentem? Não, mas eu menti porque é o melhor. Naquela situação, pastor, o melhor era mentir, porque senão ia causar uma confusão tremenda. Aonde que é melhor mentir? Aonde você encontra isso na Bíblia? Pessoas que vivem uma mentira, construíram uma mentira e vivem dela. Meu Deus, misericórdia, Senhor. O crente tem que ser totalmente transparente. Pessoas, marido que mente para a esposa onde estava, a esposa mente para o marido que comprou. Que coisa terrível. E vem na igreja e levanta a sua mão. Pessoas mentirosas. E que convivem com o crente. Já é uma convivência, já virou bichinho de estimação. Porque nós achamos que não tem problema esse pecadinho, uma mentirinha. Orgulho. Irmãos, orgulho é a pior desgraça na vida de um homem, de uma mulher. Quanto mais orgulho, eu já falei sobre isso, você tem, mais parecido com Satanás você fica, porque ele é, além de ser o pai da mentira, ele que gerou orgulho no coração dele. O primeiro pecado foi esse, do universo, onde ele falou, não vou mais dar glória a Deus, eu quero para mim a glória, orgulhoso.
pessoas cheias de justiça própria, pessoas que acham que fazem por merecer. E eu quero falar aqui com o líder de célula: cuidado, que você serve a casa de Deus. Não, pastor, mas eu mereço a bênção de Deus, porque para aguentar o senhor marca de sábado reunião, marca de feriado, para aguentar o senhor já está bom demais, o senhor já pega no pé demais da conta. Então eu mereço a bênção de Deus. Cuidado, meu irmão. A tua justiça própria, sabe para que serve? Para nada, é como um trapo de imundícia para Deus. Mas sabe, essas coisas, esses pecados e alguns outros que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Pensamentos impuros. Quantos jovens tem aqui que tem pensamentos impuros? Mas ninguém vê, então é um pecadinho escondido, ninguém vê. Só Deus sabe. E o diabo, ele não é onisciente, mas ele sabe aquilo que você anda vendo, porque ele está sempre ao derredor, esperando uma oportunidade para que ele possa devorar você. Homens adulterando através de vídeos, mídia social. Mulheres fofocando, falando mal de liderança, de pastor. Homens falando mal, criticando. É normal. Pessoas que não são transparentes, hipócritas, duas caras. Porque se eu estivesse aqui falando, né, de matar, roubar, os adúlteros, né, pecadão, que no nosso conceito é pecados. Não. Você tem que olhar para a sua vida hoje e dizer: eu não quero esse aguilhão da morte agindo na minha vida. Eu não vou deixar isso acontecer. Mulheres insubmissas, mulheres que elas fazem o que elas querem, elas decidem viver a vida dela, e aí ela quer fazer parte de oração, de orar, de pregar, Ei, primeiro você tem que submeter ao seu marido. Homem que quer orar pelos outros, quer ter ministério. A Bíblia fala: se você não tratar a tua esposa como uma parte mais frágil, nem a tua oração é ouvida. Tem que viver a vida com o mundo lá. Mas a gente não dá valor nessas coisas, vai passando por cima e o casamento vai naquela bola de neve, acha que está tudo certo. Não está certo, irmão. Não está certo. Esse veneno está aí, você precisa arrancar ele da sua vida, porque ele vai te levar à morte. Ele vai te levar à morte. Então tome cuidado. No texto nós vemos Paulo dizendo que o pecado é aguilhão da morte. E aí ele diz no versículo 56, diz assim: a lei é que torna o pecado mais forte. Presta atenção nisso. O problema não era a lei. Eu quero que você entenda uma coisa. Aqui quando Paulo está dizendo, olha, a lei de Moisés tornou o pecado mais forte. O problema não era a lei. Não era a lei. Na verdade, a lei foi dada para que o homem pudesse entender de uma vez por todas que não tem como o homem resolver o problema da condenação por conta própria. Era impossível cumprir toda a lei que Deus deu. A lei não era ruim. Como por exemplo, se não tivesse lei de velocidade no Brasil, você pegar o teu Poisé e dar 180 por hora na rodovia, é ilegal? Seria ilegal? Seria contra a lei? Não. Quem é da época que não era obrigado, não era lei usar cinto de segurança? Vocês são de idade avançada, hein? Entregou a idade. Então você podia andar sem cinto de segurança, que você não estava infringindo uma lei. Mas agora é lei, se você andar sem, aí está andando sem, quando vê o guarda faz assim. Não vou nem falar nada dessas coisas para não ter problema de... Eu quero que todo carro, se não pôr cinto de segurança, fica gritando, igual um faz pi, 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 até pôr pi, 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 fica louco dentro do carro. Aí você tem que pôr, falando, não aguento mais, tem que pôr cinto de segurança. Você aprender que tem que pôr cinto de segurança. Eu andei num carro do irmão uma vez. E não era um carro desses modernos que tem esse dispositivo, né? De avisar que você tem que pôr o cinto de segurança. Mas ele pôs um módulo com uma voz que diz assim: quando você entra no carro, fecha as duas portas. Mais ou menos assim, né? Não vou lembrar direito as palavras daquela voz eletrônica. Por favor, coloque o seu cinto de segurança.
Falei, ok. Depois dessa, irmão, só se for muito rebelde para não colocar. Porque fica melhor ele pôr um modo que ele falar, por favor, irmão, põe o cinto aí, senão vai tomar multa que eu vou ter que pagar, o carro é meu. Então, para evitar esse constrangimento, ele já pôs uma vozinha lá que já aciona. Então, a lei era para mostrar que nós não podemos transgredir a lei. A lei não foi dada para salvar. Tem muitos que se enganam, acham que a lei de Moisés foi dada para cumprir ela, para ser salvo, para que você possa ser salvo através dela. Quer dizer para você que não é verdade. Romanos capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sustento que o homem é justificado pela fé, independente se ele obedecer à lei. Então Paulo está dizendo, olha, pois sustentamos. Ele está falando, eu estou falando a verdade, eu estou sustentando essa verdade, que o homem é justificado pela fé, independente de obediência à lei. Então mesmo no Velho Testamento, a lei não era para salvar. A lei era para mostrar para o homem que ele era incapaz de resolver o problema da morte sozinho. Precisava de alguém resolver. Alguém precisava ter o antídoto contra este veneno mortal chamado pecado. Então o problema não estava na lei, mas sim no veneno que estava operando dentro do homem, desde Adão. Adão veio antes da lei de Moisés, você sabe disso, foi ele que foi o primeiro homem a ser criado, nosso pai. E tinha uma lei lá já. Deus falou para ele, você pode fazer tudo, menos dessa aqui você não pode comer. Abençoado, Adão. Essa era a lei. Era pouco, mas era. Olha, você não pode comer dessa, porque se você comer, aí tem as consequências. Aí tem a justiça de Deus. Se comer, o que vai acontecer? Morte. Morte. E ele comeu. E o veneno entrou. E a partir de então, a morte passou a todos os homens. Morte espiritual e também morte física. O homem tinha prazo de validade até então. Antes não tinha, mas a partir do pecado começou a ter. No começo, você vai vendo, lendo a Bíblia, vai diminuindo, né? 900 e pouco, 800 e pouco, 700, e foi caindo até quando a gente lê em Salmos, que mais ou menos 70, 80 anos, que passar disso é câncer e infarto. Então uma geração mais ou menos de 70, 80 anos é considerada uma geração. Então a morte espiritual, Adão foi retirado da presença de Deus, e também Adão morreu fisicamente, porque Deus não criou para ser mortal. Se ele não tivesse pecado, era para gerar um corpo incorruptível, um corpo imortal. Então esse veneno entrou. Todos os homens estão debaixo desta condenação. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram indistintamente. Eu e você, nós nascemos nessa condição. Esse veneno reina na humanidade. E vai passando de geração em geração. Porque todos pecaram e destituídos, tirados da presença de Deus. Romanos 6:3, porque o salário do pecado, qual é o salário? A morte. Então nós estamos, todo ser humano, debaixo dessa condenação. Pelo pecado de um homem, todos estão sofrendo, a humanidade está sofrendo os efeitos deste aguilhão, a picada com veneno mortal. Abra sua Bíblia em Romanos, está em Coríntios, volta só um pouquinho, Romanos capítulo 5. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar lá. Romanos capítulo 5, versículos 18 a 20, presta atenção que fica mais claro de você entender. É verdade, Paulo está dizendo, é verdade, que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas, glória a Deus, aleluia, louvado seja, um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas, glória a Deus, aleluia, louvado seja, por causa da obediência de uma só pessoa, falando de Jesus, a Deus, muitos serão declarados justos, aleluia.
versículo 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Foi por isso que Deus deu a lei. Não foi para salvar. Foi para que o homem pudesse perceber a gravidade do pecado. O que o pecado gera? A morte. A condenação. Então a lei foi dada, a lei de Moisés foi dada para isso. Para que todos percebessem a gravidade do pecado. Tem muitos crentes que não percebem a gravidade do pecado. Estão brincando. Eu continuo lendo, versículo 20 ainda, parte B. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Aleluia. Repete comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Pelo pecado de um homem, todos estão sofrendo os efeitos deste aguilhão. Todos estão sofrendo. Mas Deus, em seu infinito e grande amor, Ele nos deu o antídoto contra esse veneno mortal. E esse antídoto chama-se Jesus Cristo. Aquele que pagou o preço naquela cruz, morreu, derramou o seu sangue, para que eu e hoje você pudéssemos ser perdoados. E o efeito da morte não tem mais poder sobre nós. Por isso que Paulo diz: aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos podem falar um glória a Deus? Onde está, ó morte, a tua vitória? Hoje eu posso perguntar nesse versículo e responder: você foi derrotada, foi engolida pela vitória. A vitória de Jesus Cristo na cruz. Aleluia! A morte não tem mais poder sobre mim e nem aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. E aqueles que permanecerem em Cristo também vão vencer. Por isso que Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente comigo. Aleluia. Lembra da serpente de bronze? Em João capítulo 3, versículos 14 a 19, João diz assim: assim como a serpente de bronze foi levantada lá no deserto, importa que o Filho de Deus, o Filho do homem, falando de Jesus, seja levantado no madeiro. E aí é o versículo que todo mundo conhece, o 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o versículo continua dizendo: olha, Jesus não veio condenar o mundo, Ele veio para salvar. Mas aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Mas vamos voltar lá em Números 21, versículos de 4 a 9. Não precisa pôr não. Para você entender essa figura, essa tipologia. E agora nós entendemos no tempo da graça toda essa revelação. O povo, irmãos, do deserto, Deus tirou com mão forte, milagre. Coisa linda, um milagre atrás do outro. A provisão de Deus, o cuidar de Deus, como Deus cuidava deles, como um pai cuida de um filho. No deserto, todo aquele cuidado, não vou ficar repetindo. Mas chegou nesse momento aqui do episódio, em Números capítulo 21, onde é narrado sobre a serpente de bronze. O povo chegou até Moisés e falou: ai, você quer que a gente morra nesse deserto? Começou a murmurar, reclamar, irmãos. Ele falou: eu não aguento mais comer esse maná, estou enojado desse maná. Cuidado quando você chega na mesa e fala isso na sua casa: não aguento mais comer isso aqui. Dá graças a Deus aquilo que você tem para comer. O povo ficou, irmãos, totalmente descontrolado e falou: olha, nós não aguentamos mais, Moisés. Aí Deus falou: Moisés, estou liberando a minha justiça agora. E começou a serpentes abrasadoras de serpentes picar o povo. E morreu muita gente com esse veneno. Muita gente começou a morrer com essa picada. Pelo pecado da murmuração, da reclamação, da incredulidade, de não valorizar o que Deus tem feito na nossa vida. E começou essas serpentes matar muito povo de Deus. Mas aí o povo chegou à conclusão, falou: nossa, nós pecamos. Eles arrependidos foram até Moisés. Eles foram até Moisés. Falou: Moisés, nós estamos arrependidos, pecamos contra o Senhor, falamos besteira demais. Ora ao Deus de Israel e pede perdão por nós, intercede por nós, para que não morramos. Porque o veneno estava matando todo o povo.
E aí Deus fala para Moisés: Moisés, então levanta uma serpente daquilo que eles estão morrendo, dessa picada, dessa serpente, levanta de bronze. Bronze na Bíblia fala de juízo de Deus. Pendura essa serpente aqui, numa haste de madeira. E quem for picado pela serpente, creu e arrependeu. Não era para adorar essa serpente, porque muito mais lá na frente, depois você vai ver que o povo começou a adorar e chamou Deus a Neustã, essa serpente, e Deus trouxe juízo novamente. E aí tem alguns que usam que pode adorar imagens, porque lá adorar, depois que adorou, eles tiveram condenação. Presta atenção, eu vou explicar para você o que significa que Deus estava trabalhando uma língua de linguagem, uma tipologia. E aqui em João já esclarece tudo para nós. Então, quando o povo era picado, para que ele não morresse pelo veneno da serpente, ele tinha que olhar para aquele objeto que picou ele, aquilo que estava trazendo a morte para ele. Ele tinha que olhar, lembrar que eles erraram, que eles pecaram, e arrependido, olhar para a serpente. Não era para adorar, não fazer nada, olhar para a serpente. Imediatamente eles eram curados. Presta atenção. Agora João diz: assim como a serpente de bronze foi levantada do madeiro, importa que Jesus, presta atenção, naquela cruz Jesus pegou todo o pecado, pegou o seu pecado da mentira, de roubo, de fofoca, de adultério, de vício, de drogas, de tudo, ele levou sobre ele. A mesma imagem que eles tinham, que a própria cobra que estava picando, foi levantado lá, da mesma espécie, como se fosse uma réplica agora. Quem está sendo levantado aqui é Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, mas Ele tomou sobre si todo o pecado de todos nós juntos. E quando eu olho para aquela cruz e creio agora que Ele levou o meu pecado naquela cruz, e Ele morreu, pagou o meu pecado, agora eu sou perdoado, porque eu creio na obra da cruz. Aleluia. Vocês estão entendendo? Não é para ter crucifixo na sua casa, não é amuleto. Assim como lá a serpente foi levantada, da mesma espécie, agora da mesma espécie que nós. Por isso que ele teve que vir como homem, para pagar o pecado dos homens. Assim como a serpente que estava matando era a mesma que foi levantada, da mesma espécie, Jesus veio num corpo humano, 100% Deus, 100% homem, e tomou o meu e o seu lugar. O pecado que nos traz a morte, Ele levou sobre si, e hoje eu tenho a salvação através de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh morte, onde está a tua vitória? Oh aguilhão! Foi derrotado por Jesus naquela cruz. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza, do veneno que ainda estava em nós. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana. Por isso ele foi levantado, para que representasse eu e você, tomasse o nosso lugar naquela cruz. Ah, que amor é esse! Enviou o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Por isso ele teve que tomar todo o pecado sobre si e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Repete comigo, com isso. Declarou o fim. Mais forte, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Eu continuo lendo: de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu quero que você entenda a realidade, essa realidade
que a morte não tem poder sobre nós, ela precisa ser completada. Presta atenção. Jesus, com a sua graça, já nos deu a vitória sobre a morte. Você pode dizer amém? A morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo, mas precisa ser completada. Por isso que para mim eu preciso trazer esse fundamento. A salvação, ela é um processo. Ela não é um ato isolado. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não creio na graça irresistível que está se levantando com muita força nos últimos dias, que a pessoa pode viver do jeito que ela quer. Vive em pecado, não tem problema, que no final vai dar tudo certo. No final Deus é bom mesmo, aquele vovozão, e vai levar todo mundo para o céu. Eu não creio dessa forma, e essa casa não crê dessa forma. Eu preciso trazer esse fundamento para você. Olha o que Paulo diz: a realidade ainda não está completada. Ela vai ser completa quando o nosso corpo mortal se tornar imortal. Aí ele diz, vou voltar lá, só para você entender isso. Você precisa entender isso. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, alguém já está nessa condição aqui? Se você tiver, eu vou pedir uma arma emprestada e vou dar um tiro no seu coração, ver se você realmente é imortal. Nós não estamos nessa condição. Todos nós somos mortais, passíveis de pegar uma enfermidade ou qualquer problema, um acidente, e nós morrermos. Mas Paulo está dizendo, quando o nosso corpo se tornar, ser transformado em imortal, aí vai cumprir a escritura que já tinha sido profetizada em Isaías: ó morte, onde está a tua vitória? Pastor, mas nós não estamos vivendo isso. Está, desde que você permaneça uma vida em santidade em Jesus. Mas precisa ser completada. Há uma carreira a ser proposta, há uma vida, há um percurso, há uma maratona a ser percorrida, até o dia que o nosso corpo vai ser glorificado. Esse corpo mortal vai se tornar imortal. Esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ó, falei sem engasgar agora, aleluia. Se enrola também, você já fala em línguas e fica tudo certo, aleluia. Então o aguilhão que Paulo diz não é a morte. Fala assim: o aguilhão não é a morte, mas é o pecado que injeta o veneno dentro de nós. Como estão entendendo? Então o pecado é o aguilhão. Uma vez gerado o pecado, o veneno começa a reagir no teu organismo, trazendo mazelas, trazendo dor, trazendo complicação, e pode levar você à morte. Então o aguilhão não é a morte, mas o pecado injetando o seu veneno mortal na vida do pecador, que não se arrepende genuinamente diante de Jesus, e assim ficando sem perdão. O antídoto contra esse veneno, é o arrependimento e confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Nenhuma religião pode ser o antídoto. Nenhuma religião salva, nem boas obras, nada a não ser Jesus o Cristo. Somente Ele, o sangue dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação não tem nada a ver comigo. Eu não merecia, você não merece, nós não merecemos, mas é graça, está disponível a mim e a você. Mas eu te pergunto, a vontade de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. É um versículo, uma verdade bíblica. Mas eu te pergunto, todos vão ser salvos? Porque não posse pela fé, não vão se arrepender, não vai querer um antídoto. Ou melhor, vai estar procurando em outras coisas, procurando em religião, procurando em boas obras, e vai morrer. Só Jesus tem a solução. Mas enquanto o seu corpo não for glorificado, transformado em corpo imortal, é preciso manter-se longe do aguilhão. O que é o aguilhão? Então você tem que viver longe do pecado, porque senão o pecado te leva à morte. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Então nós vivemos no tempo da graça, sim. 3 ou 4 pregações, pega no site que vai ter, falando de graça, não tem nada a ver com a gente, o favor é graça de Deus, tudo é graça. Mas eu preciso entender que eu tenho que reagir com essa graça, eu tenho que corresponder com a graça não tem nada a ver comigo, mas eu preciso corresponder à graça. Eu não creio na graça irresistível, que Deus, na sua infinita
Onisciência, ele declarou: esses vão para o inferno, esse vai para o céu, esse. E eu não tenho problema de crer assim, que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, porque alguns, né, você pode falar, quando Judas morreu, falou: esse aqui só perdeu um que já estava destinado à perdição. Mas vamos pensar comigo. Se Jesus chamou para andar com ele, por quê? Jesus estava brincando com ele? Você acha que Jesus estava brincando com Judas? Já sabia que ele ia para o inferno? Na onisciência, eu creio na predestinação dessa forma. Deus já sabe de antemão todos que vão corresponder à graça que ele liberou. Isso é predestinação para mim. Ele já sabe que você vai decidir ou não, se você vai corresponder à graça ou não, mas não de forma arbitrária. Falou: Ocimar vai para o céu, fulano não vai. Nem vou falar o nome, para não falar que eu estou mandando ninguém para o inferno aqui. Eu não acredito que seja assim pela palavra, pelo que eu conheço da palavra de Deus. E vou te dar alguns textos aqui sobre a graça de Deus, que você pode tornar ela vã na sua vida. Você pode cair da graça. Então, cuidado, porque essa casa não está fundamentada. Pode viver do jeito que você quiser, viu, namoradinhos? Pode ficar continuando fornicando, não tem problema. Sexo antes do casamento, se ama, não tem problema, continua. Deixa o veneno imperar em você. Aí você vai ver lá na frente quantas complicações tem no casamento, que nós vamos tratar casamento depois com um monte de problema, porque começou tudo errado. Mas não consegue escutar, não consegue ficar longe do pecado. Então, irmãos, eu também não tenho problema. Eu não tenho problema, porque Deus, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. Ele é o criador de tudo. Se ele falar: isso aqui vai para o céu, vai para o inferno, eu vou falar: amém. O Senhor é o dono de tudo, eu não tenho problema. Mas pela palavra, o que eu entendo, você tem que tomar cuidado. Não pensa que você já está garantido no céu, que a tua cadeira cativa está lá. Você começou bem a carreira, mas tem que terminar. Por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira. Mas o mais importante de tudo isso não é chegar até o fim, é guardar a fé. Aí ele tinha certeza, falou: agora sim eu vou receber a coroa que Deus prometeu a mim. Mas não foi só a mim não, mas a todos aqueles que amam a sua volta, aleluia, que estão se guardando, santificando, que estão se purificando para esse grande dia chegar, que já está perto. Pode escutar o que eu estou dizendo, está perto, Jesus está voltando. Então não pensa que você não tem jeito de mudar mais a tua condição. Você é salvo e pronto. Irmãos, eu creio que eu pequei, agora eu estou para o inferno. Agora eu arrependi, agora estou no céu. Não é isso. Eu estou dizendo que é um percurso, há um processo. E dentro desse processo você não pode viver em pecado. Você não pode brincar com a graça de Deus. Eu quero dar alguns versículos, vamos trabalhar rápido, só para mim fundamentar aquilo que eu estou dizendo. A graça pode ser anulada por você. Gálatas capítulo 2, versículo 21, presta atenção. E olha, esses versículos, a maioria deles é Paulo que está falando. E Paulo, para quem conhece, ele foi um grande fariseu. Ele vivia pela lei. Então ele diz: olha, eu não anulo a graça de Deus. Ele está dizendo: eu não anulo. Se ele está falando que ele não anula, é porque pode? Bom, é questão de lógica. Você não precisa falar que ele não anula. Se a graça não tem jeito de ser anulada, se você é salvo e não tem jeito de mudar essa condição, para que ele está falando não anula a graça? Ninguém tem condição de anular. Mas ele está dizendo: eu não anulo a graça. Porque se ele está falando que ele não anula, é porque tem gente que estava anulando. Está dizendo: não anula a graça de Deus. Pois se a justiça vem da lei, se é pela lei que eu sou salvo, para que Cristo morreu? Inútil. Então cuidado, que você pode estar anulando a graça de Deus. Outra coisa, a graça pode ser recebida por você de maneira vã. Essa palavra vã é inútil. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão. Essa palavra vão é inútil, não serve de nada. Ou seja, a graça está sendo liberada, mas depende de como é que você reage com ela. Ela pode ser inútil na sua vida. E a graça é o maior favor de Deus para nós. Ou melhor, graça é o favor imerecido. Mas você pode cair da graça. Esse versículo é forte, mas forte mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Tem outros que vai piorar um pouquinho, mas vamos lá. Vocês que procuram ser justificados pela lei, está falando da lei de Moisés. Está falando, vocês separam-se de Cristo. Se você quiser viver pela lei, algumas religiões querem viver pela lei, não comer isso, guardar tal dia específico, aquele monte de coisa, aquele monte de regras.
Se você quer ser justificado pela lei, você separou-se de Cristo. E pior, vocês caíram da graça. Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quem quer ser justificado pela lei está falando assim: Jesus, o que o senhor fez não precisava ter feito. O senhor morreu inútil, para que o senhor fez isso na cruz? Se eu sou salvo pela lei, para que o senhor foi morrer? Quantos estão entendendo? Então cuidado, não brinque com o pecado. Você pode estar anulando a graça, todo o favor de Deus, toda a obra da cruz na sua vida. Você pode estar simplesmente ignorando tudo isso. Esse grande presente, o dom da vida, que Deus te deu através de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 29. O Espírito da graça pode ser ultrajado pelo crente. Sabe o que significa ultrajado? Ofendido, insultado. Irmãos, é sério o negócio. Presta atenção nesse versículo. Quanto mais severo o castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus. Está falando da obra de Cristo. Profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, ofendeu o Espírito da graça, ignorando a obra de Cristo, ignorando o sacrifício de Cristo. Alguns que tinham experimentado Jesus e agora estavam insultando o Espírito da graça, o Espírito de graça. Eu não falei isso de manhã, mas eu preciso trazer mais esse versículo, Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. Esse aqui então não tem dúvida nenhuma. Acho que para aqueles que acham que uma vez salvo, sempre salvo, esse fica difícil de combater esse versículo. Pode soltar aí, Hebreus 6. Muito obrigado. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, você acha que eles receberam uma iluminação de LED neles? Você acha que essa iluminação que... Eu não vou falar que é Paulo que escreveu Hebreus, porque eu não sou louco de falar isso. Porque se os teólogos chegaram a uma conclusão, quem escreveu Hebreus, a gente suspeita, mas não podemos dizer que é ele, né? Mas eu não vou falar. Mas o escritor de Hebreus diz o seguinte: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? O Espírito Santo. Se isso aqui não for crente, eu não sei então quem que é crente. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Está falando de um crente aqui ou não está, irmãos? Vamos ser sinceros, irmão. Foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito. É um crente. Mas olha só, versículo 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Versículo 6. E caíram. Fiz uma pregação uma vez: cuidado com as quedas, que tem muita queda que a pessoa cai. Cair, amém, levanta, pede perdão e segue. Mas tem que tomar cuidado. Tem muito crente brincando: peço perdão depois, fica tudo certo. Cuidado. Cuidado com o aguilhão. Esse veneno pode causar um sofrimento terrível na sua vida e te levar à morte. Não brinque com o pecado não, porque o diabo está brincando não. Ele quer matar, roubar e destruir você. Mas Jesus, Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então aqui está dizendo: e caíram. É impossível. Lê comigo, por favor. É impossível. O que é uma coisa impossível? Não reverte mais. Bom, olha só essa. Então alguém que foi iluminado, que o Espírito Santo veio sobre ele, e ele caiu, ele rejeitou isso tudo, viveu em pecado. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Meu Deus. Então é por isso que eu preciso dar essa base, porque nós vamos falar a partir do domingo que vem sobre viver um tempo de amor, de romance com o nosso noivo Jesus. Mas você precisa saber disso primeiro. O pecado é implacável contra você. Ele quer destruir você. Esse veneno quer te levar à morte. Então o pecado é o principal mal da humanidade. Para mim o pecado, eu já falei isso várias vezes, o pecado é pior que qualquer doença terminal. Pior que câncer, que AIDS, que doenças degenerativas, enfim, doenças terríveis que a pessoa fica moribunda. Por que eu falo que o pecado é pior que isso? Porque essa pessoa moribunda,
com essa enfermidade, a qualquer momento ela pode se arrepender, pedir perdão para Deus, confessar Jesus como único Senhor e Salvador e ir para o céu. Mas uma pessoa que não se arrepende, ela pode estar cheia de saúde, saudável, mas infelizmente vai passar a eternidade no inferno. Por isso que o pecado é terrível. O pecado é implacável. Ele é destrutivo. É pior que a fome, pior que a miséria. Uma pessoa passando fome, ela pode clamar o sangue de Jesus, o perdão, e ser salvo na miséria. Mas um homem pecador, uma mulher pecador, sem o antídoto de Jesus, sem crer em Jesus, sem se arrepender, ele vai ser o homem mais miserável dessa terra, porque ele infelizmente vai viver a eternidade separado de Deus. Eu quero partir para o fim dizendo, Provérbios 29:1 diz assim: o homem aqui, homem e mulher, que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Sabe o que significa isso? Quanto tempo nós estamos falando nessa igreja? Abandona esse pecado, pare de brincar, né? É duro saber que tem crente que faz 30 anos que ele é crente, 30 anos ele fuma, 30 anos ele bebe, 30 anos ele vê novela, 30 anos ele vive nesse vício, nessa... Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Diz que é crente, mas escuta as mesmas músicas que o mundo escuta, veste as mesmas roupas que o mundo veste, come as mesmas coisas que o mundo come. Estou falando de porcariada mesmo que essas festas produzem. E diz que é crente. Como você está entendendo? Quando você recebe essa palavra doce e suave do Papai do Céu, irmão, eu falo isso porque eu amo vocês. O meu compromisso com Deus é de gerar uma igreja santa que vai para o céu, e não para encher a igreja para a gente fazer show, mas é para fazer uma adoração ao único Deus que nos providenciou o antídoto contra o poder da morte. Devemos ter uma vida de consagração total a Deus. Ministério Louvor, pode subir aqui. Por favor, 2 homens fortes, pega essa mesa, põe aqui para mim. Olha como é que levanta 3, 4 quando fala forte. Ó. Mesmo que não seja, profetiza, um dia você vai ser. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 15. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Não olha para o Ministério Louvor não, presta atenção que eu não acabei a palavra ainda. Só para adiantar aqui e pôr a mesa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, 17 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Assim como aquele que vos chamou é santo, sejais santo vós também. Mas eu te pergunto, você tem andado em santidade? Você tem sido santo? Os teus olhos, teu corpo, tua mente? Por exemplo, pastor, não tem nenhum versículo na Bíblia que eu não posso fumar. Não tem nenhum versículo na Bíblia que é proibido escutar música do mundo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que é pecado um baseado. É porque tem gente que quer achar pelo em ovo. Música tem problema. Ó, irmão, no mínimo, é impureza. Se eu não posso classificar em pecado, claro, é no mínimo impureza. A tua mente vai encher de lixo. É igual a televisão desse século. Se você ligar em determinado canal, é a mesma coisa que você ligar no esgoto, para dentro da sua casa. Ainda mais naqueles canais para adolescentes. Aí realmente o trem é. Mas tem crente que nada a ver, pastor. Agora vai ficar todo mundo quadrado. Não, é santo mesmo. Se aquele que vos chamou é santo, sejais santos vós também. Irmão, você tem que lutar contra o pecado até derramar sangue. Quer ver isso? Hebreus capítulo 12, vamos ler de versículo 1 até o 4. Vamos ler, eu destaquei o 4, mas vamos ler todos. Portanto, também nós,
Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, repete comigo, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Presta atenção, depois vai falar de pecado. Então tem coisas que te atrapalham que você tem que tirar da sua vida. No mínimo, mas não é pecado eu ouvir música. Então tira da sua vida porque não vai te edificar. Te atrapalha. Se você não quiser classificar que você é muito mais espiritual do que eu, não quer classificar como pecado, então tira porque vai te atrapalhar. O que você frequenta, as festas, está ouvindo. Tira da sua vida, está falando, tira isso, livra-se disso. E também do pecado que te envolve. E corramos, não dá para você correr com essas coisas agarrado em você. Tem que se livrar dessas coisas, do pecado, porque há uma corrida. A carreira cristã é uma corrida, mas não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Você tem que chegar até o fim, meu irmão. Mas você não pode ficar com embaraço. O maratonista ele não pode estar embaraçado para ganhar. Ele tem que estar livre e solto. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O outro versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, carregando aquela cruz para todo mundo ver, por amor a mim e a você. Desprezando a vergonha, e depois disso, assentou-se à direita de Deus, aleluia, e de lá continua intercedendo por nós. Versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Aqui, pense quando você for tomar a ceia, naquele que suportou todo o peso do pecado seu, nas costas dele. Ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele não tinha pecado, mas tomou sobre ele todos os seus pecados. Então lembre-se disso. Lembre-se quando você for pecar, não pode viver em pecado. O crente tem que ser santo. O pecado tem que ser um acidente. Não pode você andar de mão dada com ele. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Crente que vive em pecado vai cansar, vai desanimar, fala, não aguento mais, é um fardo demais ser crente, eu não aguento, nossa, ser crente é um problema. É difícil porque você está carregando um monte de pecado. Não precisa carregar, Jesus já levou sobre ele. O que você precisa é colocar esse antídoto em funcionamento, colocar Cristo, o Espírito Santo dentro de você. E o versículo 4, repete comigo, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Alguém aqui lutando contra o pecado, para não pecar, já suou gotas de sangue? Alguém? Então não tem desculpa, você tem que parar de pecar. O dia que alguém derramar gotas de sangue, que não quer pecar, estava naquela luta para não pecar, você vem, apresenta aqui no escritório, marca comigo, vai furar a fila dos outros, então você vai ser o primeiro a ser atendido. Eu vou pedir para você orar por mim, que você chegou no nível hard. Irmãos, a coisa é tão séria de pecado, tão séria. Certa vez, o versículo diz assim, Jesus diz, olha, se a tua mão direita faz pecar, sabe o que está dizendo na Bíblia? Arranca ela. Não é que Deus quer que você fique sem mão, não é isso. Mas para você ver a gravidade que é o pecado. Ele está falando, é melhor que você entre sem uma das mãos para o céu, do que você seja perfeito com as duas mãos e ir direto para o inferno. Ele diz assim, olha, se o teu olho direito faz pecar o direito, acho que é, né? Não lembro agora direitinho, mas vamos dizer que é o direito que está lá na Bíblia. Faz pecar, o que a Bíblia fala? O que Jesus fala? Arranca. É melhor você entrar cego com um olho só para o céu, do que ter a perfeição da visão e for lançado no inferno. Aqui Deus não está querendo ser mutilador, que é um monte de gente que entra no céu sem mão, sem pé, sem olho. Não, não é isso. Mas é para mostrar o quão perigoso, implacável é o pecado da sua vida. E Ele morreu para anular esse poder. Por isso, quando a gente tomar ceia, a gente pode dizer, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó aguilhão, aonde está a tua vitória? Mas graças a Deus,
que deu a vitória de cima da morte, através do sacrifício de Jesus, o Cristo. Aleluia. Eu vou vencer a morte, porque aqueles que estão em Cristo é mais do que vencedor. Mas você não pode ficar no pecado. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus. O meu papel diante de Deus, com muito temor, é trazer essa palavra para você. Eu confesso que eu fiquei na luta de a gente começar, mas eu entendi pelo Espírito que é uma palavra de pai para nós hoje no Dia dos Pais. É uma palavra de um pai que ama a gente. E quem está falando, filho, eu já providenciei o antídoto contra esse aguilhão. Eu tenho um antídoto contra este veneno, contra a morte. Eu venci a morte, vocês também podem vencer. Mas não brinque com o pecado, não. Não brinque com fogo. Eu lembro que os nossos pais falavam isso: ó, não brinca com fogo, uma hora você pode ser queimado. Tem muito crente brincando com o pecado. Deus tenha misericórdia, Senhor, fala ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, que eles possam ser santos como Tu és santo. Tem um versículo que diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz: porque Deus nos predestinou nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. O que Deus requer de nós é que sejamos santos como Ele é, porque o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Não há mais nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando você brinca e fica brincando no pecado, o diabo torna o seu senhor e ele vai te levar para o inferno. Nada melhor do que um dia de ceia para esta palavra. Hoje a gente entende tudo, porque Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. À medida que você for reconhecendo isso, e vai tomar uma postura hoje de pegar esse antídoto e anular esse veneno, você vai se afastar desse aguilhão. Você vai ficando de pé à medida que o Espírito Santo vai trazendo uma paz, uma certeza do teu perdão, da tua pureza, para que depois você possa tomar a ceia. Vou te dar um tempo para você fazer isso em nome de Jesus.